Existe uma diferença silenciosa entre aqueles que apenas acreditam e aqueles que realmente percebem, discernem e sentem a presença de Deus de forma viva, constante e real. E essa diferença não está no quanto sabem, mas no nível de sensibilidade espiritual que desenvolveram ao longo do tempo, porque a verdade é que Deus continua falando, continua se movendo, continua direcionando, mas nem todos conseguem perceber, nem todos conseguem discernir, nem todos conseguem responder. E quando você olha para a vida de John Wesley, você percebe que ele não apenas cria, ele percebia, ele não apenas ensinava, ele vivia em um nível de sensibilidade que permitia ajustes rápidos, decisões alinhadas e uma vida profundamente conectada com Deus. Essa é a boa notícia que precisa te prender até o final deste vídeo, porque sensibilidade espiritual não é um dom exclusivo, é uma construção, é um processo, é algo que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que esteja disposta a praticar os princípios certos com constância. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal. E se você quer ir ainda mais profundo, entra para o clube de membros. Porque lá você vai ter acesso a conteúdos ainda mais estratégicos, mais direcionados e mais intensos para acelerar seu crescimento espiritual. E comenta aqui embaixo: eu quero sensibilidade espiritual. Porque aquilo que você declara com consciência começa a ganhar força dentro de você. O primeiro conselho é desenvolver silêncio interno intencional. E isso vai muito além de ficar em um lugar quieto, porque muitas pessoas estão em silêncio por fora, mas completamente barulhentas por dentro, com pensamentos acelerados, preocupações constantes, distrações mentais e uma mente que nunca desacelera. E nesse estado, é praticamente impossível perceber qualquer direção espiritual, porque a sensibilidade exige espaço, exige atenção, exige presença. John Wesley entendia que a mente precisa ser treinada para desacelerar, para focar, para observar. E isso não acontece automaticamente, isso é construído, isso é praticado, isso é desenvolvido com intenção, e é exatamente por isso que ele separava momentos específicos para se aquietar, para refletir, para alinhar seus pensamentos e criar um ambiente interno favorável à percepção espiritual. Agora entende isso com profundidade. Quando você não controla sua mente, você perde sensibilidade, porque sua atenção está fragmentada, sua percepção está dispersa e sua consciência está ocupada demais para notar aquilo que realmente importa. Mas quando você começa a praticar silêncio interno, algo muda. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a identificar direções. Começa a sentir ajustes sutis. Esse conselho exige prática diária. Não é algo que você faz uma vez e resolve. É algo que precisa ser repetido. Precisa ser mantido. Precisa ser protegido. Porque o mundo ao seu redor vai constantemente tentar roubar sua atenção. Vai tentar te manter ocupado, distraído e desconectado. E se você não cria esse espaço intencional, você perde a capacidade de ouvir com clareza. O segundo conselho é desenvolver sensibilidade através da obediência imediata. E isso é algo extremamente poderoso e ao mesmo tempo ignorado, porque muitas pessoas querem sentir mais de Deus, querem perceber mais, querem ter mais direção, mas ignoram aquilo que já foi mostrado. Adiam decisões, deixam para depois, resistem a ajustes simples, e isso bloqueia completamente o crescimento da sensibilidade. John Wesley praticava algo muito claro. Quando ele percebia a direção, ele agia. Quando entendia um ajuste, ele aplicava. Ele não acumulava conhecimento sem prática. Ele transformava percepção em ação. E é exatamente isso que fortalece a sensibilidade, porque cada vez que você obedece, você se torna mais atento, mais alinhado, mais sensível. Agora presta muita atenção nisso. Sensibilidade espiritual não cresce apenas com mais informação. Cresce com resposta, cresce com prática, cresce com alinhamento.
Porque quando você ignora o que percebe, sua mente começa a se acostumar a não responder e com o tempo você perde clareza, perde percepção, perde direção. Mas quando você começa a agir imediatamente, mesmo em coisas pequenas, algo poderoso acontece. Você cria um ciclo de sensibilidade. Você percebe e responde, percebe e ajusta, percebe e avança. E isso vai fortalecendo sua capacidade de discernir de forma cada vez mais clara. Esse segundo conselho exige coragem, porque muitas vezes a direção vai exigir mudança, vai exigir sair do conforto. Vai exigir decisões que não são fáceis, mas é exatamente isso que constrói profundidade espiritual. Não é apenas sentir, é responder ao que você sente com responsabilidade e compromisso. E aqui está o ponto que pode transformar completamente sua vida. Quanto mais você responde, mais você percebe. Quanto mais você obedece, mais você entende. Quanto mais você se alinha, mais sensível você se torna. E isso cria uma vida espiritual viva, ativa e constante. Se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que quer ir além, que quer sair do superficial, que quer viver uma conexão mais real, mais profunda e mais constante. E isso é possível, mas exige prática, exige decisão e exige compromisso com esses princípios. Quando você começa a aplicar o silêncio interno e a obediência imediata, algo já começa a mudar dentro de você. Mas existe um nível ainda mais profundo que poucos alcançam, porque exige consistência e um tipo de disciplina que não é visível por fora, mas transforma completamente o interior. E é exatamente nesse nível que John Wesley operava. Ele não apenas criava momentos espirituais, ele cultivava um estado espiritual contínuo, uma consciência ativa que o mantinha sensível mesmo nas coisas mais simples do dia. O terceiro conselho é examinar constantemente o seu interior com honestidade profunda. E isso vai além de simplesmente pensar sobre si mesmo. Isso exige parar, observar, confrontar e ajustar, porque muitas pessoas querem sensibilidade espiritual, mas evitam olhar para dentro com sinceridade, evitam confrontar atitudes, intenções e pensamentos que estão desalinhados. John Wesley praticava o autoexame diário. Ele revisava suas atitudes, analisava suas motivações, observava suas reações e não tinha medo de identificar falhas, porque ele entendia que a sensibilidade espiritual aumenta quando o coração está limpo, alinhado e consciente, mas diminui quando existe acúmulo de pequenas incoerências ignoradas. Agora entende isso profundamente. Quando você não se examina, você começa a acumular pequenas falhas, pequenas distrações, pequenas atitudes desalinhadas, e isso vai criando uma camada que bloqueia sua percepção, que reduz sua clareza, que enfraquece sua sensibilidade, porque você perde conexão com a verdade dentro de você. Mas quando você começa a se examinar com frequência, algo poderoso acontece. Você corrige rapidamente, ajusta pequenos desvios antes que se tornem grandes problemas. Mantém sua consciência limpa e sua mente alinhada. E isso cria um ambiente interno extremamente favorável para perceber a direção de Deus com clareza. Esse conselho exige maturidade, porque nem sempre é confortável olhar para dentro, nem sempre é fácil admitir erros, nem sempre é simples ajustar comportamentos. Mas é exatamente isso que fortalece sua vida espiritual, porque você deixa de viver no automático e começa a viver com consciência real. O quarto conselho é alimentar continuamente sua mente com aquilo que fortalece o espírito, e isso é algo absolutamente essencial, porque sua sensibilidade está diretamente ligada ao que você consome diariamente, ao que você pensa constantemente, ao que você permite permanecer dentro de você. John Wesley era extremamente disciplinado com aquilo que colocava na sua mente. Ele não consumia de forma aleatória. Ele escolhia, filtrava e direcionava sua atenção para aquilo que edificava, porque ele entendia que a mente é o canal da percepção. E se esse canal estiver contaminado, a sensibilidade espiritual será afetada.
Agora presta atenção nisso. Você não pode esperar perceber claramente se sua mente está cheia de distrações, de conteúdos vazios, de pensamentos desorganizados, porque tudo isso interfere diretamente na sua capacidade de discernir, na sua capacidade de focar e na sua capacidade de sentir direção. Mas quando você começa a alimentar sua mente com intencionalidade, quando você escolhe melhor o que vê, o que escuta, o que lê, algo muda. Sua mente começa a se alinhar, seus pensamentos se organizam, sua atenção melhora e sua sensibilidade aumenta de forma natural. Esse conselho é poderoso porque ele atua constantemente. Não é algo pontual, é algo contínuo. É algo que acontece todos os dias. E quanto mais você mantém esse padrão, mais forte sua mente se torna e mais sensível você fica espiritualmente. E aqui está algo extremamente importante. Sua mente sempre estará sendo alimentada por algo. A questão é se esse algo está te fortalecendo ou te enfraquecendo, se está te aproximando ou te afastando, se está clareando ou confundindo sua percepção. Quando você junta o terceiro conselho com o quarto, algo profundo acontece. Você começa a limpar o interior e fortalecer o conteúdo. Você remove o que bloqueia e constrói o que edifica, e isso cria uma mente mais clara, um coração mais alinhado e uma sensibilidade muito mais ativa. Você começa a perceber com mais facilidade, começa a discernir com mais clareza, começa a responder com mais precisão, porque sua estrutura interna está organizada, limpa e fortalecida. John Wesley viveu nesse nível de consciência e disciplina, e é exatamente isso que fez com que sua vida espiritual fosse constante, profunda e extremamente sensível à direção de Deus. Quando você chega a esse nível, já não se trata apenas de praticar princípios isolados, mas de construir uma vida inteira alinhada, integrada e sensível, porque a sensibilidade espiritual não é um momento, não é uma experiência passageira. É um estado que precisa ser sustentado, protegido e aprofundado todos os dias. E é exatamente aqui que muitos param, porque exige constância quando ninguém está vendo. Exige disciplina quando não há emoção e exige fidelidade quando não há recompensa imediata. Mas foi exatamente nesse nível que John Wesley viveu. E é isso que fez toda a diferença na profundidade da sua caminhada. O quinto conselho é aprender a viver em constante dependência espiritual. E isso vai muito além de orar em momentos específicos, vai muito além de buscar a Deus apenas quando precisa. É desenvolver uma consciência contínua de que você precisa de direção, de força, de sabedoria em absolutamente tudo, até nas decisões mais pequenas, até nas atitudes mais simples, até nos pensamentos mais discretos, porque é nessa dependência que a sensibilidade se mantém viva. John Wesley não confiava apenas na sua capacidade. Ele não caminhava baseado apenas em disciplina humana. Ele cultivava uma dependência real. Ele buscava direção antes de agir. Ele mantinha sua mente conectada. Ele consultava, refletia, alinhava, e isso criava um fluxo constante de sensibilidade, porque ele não se desligava espiritualmente ao longo do dia. Agora entende isso com profundidade. Muitas pessoas têm momentos de conexão, mas vivem a maior parte do tempo desconectadas, tomam decisões sem refletir, reagem sem buscar direção, vivem no automático e só lembram de Deus em momentos específicos. E isso enfraquece completamente a sensibilidade, porque ela precisa de continuidade, precisa de constância, precisa de presença. Quando você começa a desenvolver essa dependência, algo muda completamente dentro de você. Você começa a consultar antes de agir, começa a refletir antes de decidir, começa a perceber antes de reagir, e isso cria um espaço interno, onde a direção espiritual pode se manifestar com muito mais clareza, porque você não está apenas vivendo, você está caminhando com consciência. Esse conselho exige humildade, porque significa reconhecer que você não sabe tudo, que não controla tudo, que precisa de direção, e é exatamente essa postura que abre espaço para crescimento espiritual.
Porque enquanto você confia apenas em si mesmo, você limita sua percepção. Mas quando você reconhece sua dependência, você amplia sua sensibilidade. E aqui está algo extremamente poderoso. A dependência constante cria intimidade. Porque quanto mais você busca, mais você se conecta. Quanto mais você se conecta, mais você percebe. Quanto mais você percebe, mais você responde. E isso cria um ciclo contínuo de crescimento espiritual, onde sua sensibilidade não apenas aumenta, mas se estabiliza. Agora presta muita atenção nisso. Viver em dependência não é viver inseguro, é viver consciente, é saber que cada decisão pode ser alinhada, é saber que cada momento pode ser direcionado, é saber que você não está sozinho no processo, e isso traz clareza, traz paz e traz segurança interior. E quando essa dependência se torna parte da sua rotina, sua forma de viver muda completamente, porque você deixa de agir impulsivamente, deixa de decidir no automático, começa a viver com intenção, começa a viver com direção, começa a viver com consciência espiritual ativa. O sexto conselho é desenvolver constância espiritual mesmo sem sentir nada, e esse é um dos pontos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais transformadores, porque muitas pessoas condicionam sua vida espiritual ao que sentem, ao que percebem, ao nível de emoção que experimentam, e quando isso não acontece, elas diminuem o ritmo, perdem a disciplina e enfraquecem sua caminhada. John Wesley não vivia baseado em emoções. Ele vivia baseado em princípios. Ele mantinha suas práticas independentemente do que sentia. Ele continuava orando, refletindo, se examinando e buscando mesmo quando não havia sensação forte, mesmo quando não havia resposta imediata, porque ele entendia que a profundidade espiritual não é construída em momentos de intensidade, mas em constância silenciosa. Agora entende isso com muita profundidade. Os momentos em que você não sente nada são exatamente os momentos que mais fortalecem sua sensibilidade, porque você está treinando sua fidelidade, você está desenvolvendo disciplina real, você está mostrando que sua busca não depende de emoção, e isso cria uma base sólida que sustenta sua vida espiritual a longo prazo. Quando você só busca quando sente, você cria uma espiritualidade instável, uma vida baseada em picos e quedas. Mas quando você aprende a continuar mesmo sem sentir, você constrói consistência, constrói força, constrói maturidade, e isso eleva completamente o nível da sua caminhada. Esse conselho exige perseverança, exige decisão e exige visão, porque você precisa entender que nem tudo é imediato, que nem tudo é visível, que nem tudo será sentido no momento, mas tudo está sendo construído internamente. Tudo está gerando estrutura, tudo está fortalecendo sua base. E aqui está algo que muda completamente sua perspectiva. A sensibilidade espiritual não cresce apenas quando você sente mais. Ela cresce quando você se torna mais fiel, quando você mantém suas práticas, quando você continua avançando mesmo sem perceber resultados imediatos, porque é nesse processo que sua mente se alinha, seu coração se estabiliza e sua percepção se refina. John Wesley viveu nesse nível de constância, e é exatamente por isso que sua sensibilidade não era instável, não era momentânea. Era firme, era contínua, era confiável, porque ele construiu isso ao longo do tempo com disciplina, com decisão e com fidelidade diária. Quando você junta esse quinto e sexto conselho, algo extremamente poderoso acontece. Você passa a viver conectado e constante. Você não depende de momentos. Você não depende de emoções. Você constrói uma vida espiritual sólida, estável e sensível, onde a percepção não é ocasional, mas contínua. Sua mente se torna mais clara, seu coração mais alinhado, suas decisões mais precisas, porque você está vivendo em um nível de consciência que poucos desenvolvem, e isso transforma completamente sua forma de viver, de pensar e de agir. E se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que quer viver nesse nível, que quer sair do superficial, que quer desenvolver uma sensibilidade real,
profunda e constante. Isso é possível, mas exige prática. Exige disciplina e exige decisão diária. Comenta aqui embaixo: eu escolho ser constante mesmo sem sentir, porque essa decisão fortalece tudo o que você aprendeu até aqui. Se esse conteúdo te levou a um nível mais profundo, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque viver com sensibilidade espiritual não é algo distante, mas exige que você aplique tudo isso com seriedade, constância e intenção todos os dias.